A gente está voltando no intervalo WW, conosco agora no programa. Nós estamos com o Pódio, lá dos Estados Unidos. Está falando direto, está interrompendo assistir o jogo. Carlos Gustavo Pódio, Berea College, professor de ciência política. Só para deixar aqui pela transparência, muitas pessoas nos ouvem como podcast muitas horas depois do programa. No momento que estamos conversando, a Bélgica já está enfiando 3-1 nos Estados Unidos. Pódio, obrigado por estar conosco. Boa noite. Boa noite, William, Lorival. Prazer estar aqui de volta com vocês, com quem nos assiste pela CNN. Poucas coisas, ou melhor, vamos dizer diferente, o Trump se interessa por qualquer coisa que faça as pessoas a falar dele. E essa foi realmente uma daquelas imprevisíveis. Nem a Copa do Mundo ele deixou de fora dessa lista de como é que eu posso fazer para aparecer. Ele pediu a retirada de um cartão vermelho, na verdade ele pediu que a suspensão causada pela aplicação de um cartão vermelho a um craque americano, que é craque americano se a Suprema Corte mantiver a decisão, que senão ele não podia ser craque americano, não ia ser americano. Pediu para a FIFA suspender a suspensão. A FIFA topou. Confira. Trump admitiu que ligou para o presidente da FIFA, Gianni Infantino, para contestar a expulsão do atacante Folarin Balogun. O jogador fez uma falta dura na partida contra a Bósnia pelos 16avos de final da Copa do Mundo e estaria fora das oitavas contra a Bélgica. Because I watched the play, and he didn't do anything wrong. You know, gotta look. By the way, if he did, I'd feel differently probably. If he punched him in the face, if he did something wrong. Segundo o The Athletic, seção de esportes do New York Times, o governo Trump recrutou advogados para formar um dossiê contra o árbitro da partida, o brasileiro Rafael Claus. A defesa argumentou que a expulsão foi injusta e acusou Claus de estar envolvido num esquema de manipulação de resultados no Brasil. And this referee, who is a little bit suspect, if you check his past, I don't want to say that because I don't like to create controversy, but very suspect. A FIFA não viu indícios dessas irregularidades. A CBF rebateu as acusações. Disse que o brasileiro é um dos melhores em atuação, com uma trajetória marcada pela excelência técnica, ética e absoluto respeito ao futebol. Claus apita as principais divisões do Campeonato Brasileiro e competições sul-americanas. Essa é a segunda Copa dele, tendo trabalhado em jogos de Espanha, Inglaterra e Marrocos. Federações criticaram a interferência do republicano. A UEFA, a instância máxima do futebol europeu, disse que a revisão cruza uma linha vermelha e classificou a medida como incompreensível e injustificável. O ministro das Relações Exteriores da Bélgica e ex-árbitro Maxime Prévost pontuou que se a autorização para Balogun jogar veio por meio de Donald Trump, as regras do futebol e do esporte estariam minadas. Mas essa não é a primeira polêmica. Washington permitiu que a delegação iraniana entrasse no território americano somente um dia antes do jogo e barrou a entrada do árbitro da Somália, Omar Artan, no país por supostas ligações terroristas e o deportou. Omar negou as acusações e disse ter sido vítima de preconceito. Antes da Copa, Infantino entregou um prêmio da paz para Trump. Essa foi a primeira edição do prêmio e marcou a aproximação entre os dois. Fantastic. Excellent. Pode, 3-1 ainda, né? Enquanto a gente apresentava a reportagem. Eu não sei esse momento que as pessoas... Muita gente confere, como eu dizia, conteúdos aqui do WW mais tarde, via podcast e tudo mais. Esses 3-1 tem que enfiar na conta do Trump, hein? Assim como se houvesse uma vitória, certamente o Donald Trump iria querer faturar em cima da vitória. Imagina você que os Estados Unidos ganhassem esta partida e o jogador que fez o gol dos Estados Unidos fosse esse jogador que foi envolvido em toda essa polêmica. O Donald Trump certamente traria para si os créditos. E é esse o problema. Veja, a questão
não é nem a decisão técnica, se a FIFA pode, não pode fazer isso ou aquilo. A FIFA, vamos lembrar que não é uma instituição cuja credibilidade institucional também seja impecável, né? Quer dizer, tem diversos problemas aí de corrupção já largamente documentados, mas a questão é o envolvimento do presidente americano nessas questões. É o presidente americano falar sobre isso. Isso cria uma impressão clara de interferência. Isso cria uma má vontade com relação ao time norte-americano, como tudo que o Donald Trump faz, né? Dessa forma que ele está acostumado a agir. A gente viu aí um padrão Trump de atuação, que é como ele vem atuando da época de negócios imobiliários em Nova York, que é essa ideia de aproveitar todas as brechas possíveis, né? Se há brecha, ele aproveita; se não há brecha, ele cria a brecha para poder explorar aquilo que é para o seu próprio benefício. O que a gente podia esperar no fundo, Lorival? Se a gente pega o noticiário a respeito do enriquecimento do Trump e da família dele desde que ele voltou ao cargo, não é? Pode se referir à carreira dele, né? Pode, como um tycoon, né? Como um grande empresário, usando os métodos quaisquer ao alcance para ficar rico lá atrás no setor imobiliário. Mas nós estamos falando agora de criptomoeda, nós estamos falando da facilitação de negócios com países estrangeiros, dependendo das negociações geopolíticas, e por aí vai. 2 bilhões de dólares em um ano e pouco, isso está sendo chamado claramente pela imprensa, ou parte da imprensa americana, de corrupção. A gente pega a FIFA. Sepp Blatter. Eu cobri esporte muitos anos, inclusive Copa do Mundo como repórter de televisão. Tinha poucas figuras mais execradas do que esse ex-presidente da FIFA. E o atual presidente da FIFA, que veio para limpar o chiqueiro, continua cheirando mal a FIFA em termos de como é que se manipulam verbas. A gente podia esperar o quê quando junta Trump, que tem um ar de corrupção, com a FIFA, que continua nadando na corrupção? Esses 2 bilhões de dólares são uma declaração oficial do presidente, né, para o escritório que cuida das finanças do presidente de acordo com a lei. Então não é uma especulação, não é o fato, né? Em um ano, primeiro ano de governo, ele só com criptomoedas ele ganhou 1 bilhão e 400 milhões de dólares promovendo as próprias criptomoedas e da família dele e tal. E com desregulação do setor e assim por diante, né? Mas essa interação realmente entre a FIFA e o presidente americano é algo que vem causando muito atrito, muita indignação, na verdade. Desde dezembro, quando o presidente da FIFA criou um prêmio para o presidente dos Estados Unidos, né? Então, assim, é um movimento de bajulação, de aceitar e de atender aos pedidos que resultou nisso, né? Numa situação incrivelmente conflitante para o futebol, né? Porque o esporte ele vive das regras, né? Assim, se você burla as regras visivelmente dessa forma, faz um trânsito de influência assim, escancarado, é algo que realmente, como disse o chanceler belga, que foi árbitro, olha que coincidência, né? O chanceler foi árbitro, ele disse, isso solapa, mina o esporte, não só o futebol, mas todo o esporte, né? Então você tira a coisa mais importante, mais bela do esporte, que é o mérito, né? O mérito e o respeito à regra. É impossível imaginar a convivência no campo do esporte sem que a regra valha para todos. Agora, é impossível imaginar o governo Trump sem a gente levar em consideração o empenho dele em quebrar regras. Agora, a próxima que ele quer quebrar é do terceiro mandato, pode? Isso é o que já vem sendo falado há algum tempo, com alguma preocupação. Ele vem repetindo isso. Ele repete, inclusive, que ele já está no seu terceiro mandato, dizendo que o segundo mandato teria sido a vitória dele nas eleições de 2020, né, que ele alega terem sido fraudadas. Falou isso, inclusive, no discurso dos 250 anos da independência
dos Estados Unidos, né, um discurso altamente partidário. Como você disse bem, William, Donald Trump, isso está cada vez mais claro, nesse segundo mandato isso ficou escancarado, alguém que ele só obedece às regras que funcionam para ele não tem o menor pudor em desobedecer qualquer regra, né? Numa entrevista que ele deu no começo desse ano para o New York Times, perguntado sobre o direito internacional, quais são os limites da sua atuação, ele falou que ele não liga para o direito internacional, não liga para essas regras, e os limites seriam a própria mente dele, a própria consciência dele. Isso revela muito como o Donald Trump opera, né? E como ele operou, inclusive antes de ser presidente da República, né? A regra é aquilo que é para os meus inimigos. A lei é para os meus inimigos. Para mim, é aquilo que eu determino como melhor e as vantagens que eu consigo da melhor forma possível, que isso reflete, inclusive, na atuação dele como presidente e homem de negócio ao mesmo tempo. Se eu, como presidente, posso beneficiar minha família e o meu grupo econômico, eu vou fazê-lo, né? Então, acho que é um padrão aí muito claro que a gente tem observado de como o Donald Trump se comporta e não nos surpreende que a gente tenha esse debate sobre terceiro mandato, que em qualquer outra situação seria algo completamente fora da realidade, ainda mais tratando-se de um presidente de 80 anos de idade. Um outro padrão, talvez, se eu puder fazer uso da mesma figura de linguagem que o Pódio acabou de fazer, Lourival, no caso do Trump, que se a gente vê da FIFA, ele obriga a FIFA a desrespeitar o que ela mesma faz ou estipula. Ao fazê-lo, ele vai além da toda a celeuma, o escândalo, que se ele adora. Falam dele, faz essa confusão toda. Foi manchetes nos jornais, no mundo, nos jornais é um jeito antigo de falar, mas eu sou da antiga. Foram as manchetes em toda possível participação de mídia ao redor do mundo. As manchetes foram hoje essa do cartão vermelho. Essa. E agora, ele desmoraliza uma instituição, porque a FIFA, empresa privada ou não, é uma instituição. Ele desmoraliza as regras de um jogo que é realmente o grande espetáculo do planeta, em troco de quê? E prejudica a inserção do país dele, os Estados Unidos, no mundo do futebol, né? Porque que maneira, que forma de atuar numa Copa do Mundo, né? Com total casuísmo, aproveitando o poder dos Estados Unidos. Então, vai ficar todo mundo com prevenção contra os Estados Unidos, com jogar com os Estados Unidos. Será que depois os Estados Unidos vão depois obrigar a FIFA a anular decisões do juiz que não foram favoráveis, né? Assim, e hoje, eu arrisco dizer que a imensa maioria dos torcedores de futebol no mundo está torcendo para a Bélgica, né? Assim, então ele acaba atraindo o problema para o país dele. Aí você perguntou, a troco de quê? A troco de uma coisa pessoal, né? Assim, de uma coisa narcísica. Ele demonstrou o poder dele, que de fato é algo extraordinário, né? Já houve situações envolvendo a FIFA, né? Por exemplo, Sarkozy, né? Que depois de uma reunião com o emir do Catar, fez com que a sede da FIFA, da Copa de 22, isso aconteceu em 2010, fosse para o Catar, contra os Estados Unidos. A disputa era contra os Estados Unidos, naquele caso até prejudicou os Estados Unidos. Em troca, o Catar comprou aviões da Airbus, houve uma série de benefícios para a França e tal. Então, não é a primeira vez que há uma influência de um governante, de um presidente sobre a FIFA, mas nesse caso, sobre uma arbitragem, é algo muito específico e muito chocante mesmo. Pode, por último, a gente tem um pouquinho mais de um minuto para acabar esse segmento nosso, e lá no jogo a gente tem ainda mais ou menos uns 15 minutos de jogo ainda, portanto, quando a gente estiver encerrando o programa, a gente não sabe ainda se o Trump vai concordar com o resultado. Possivelmente ele pode pedir anulação dos gols da Bélgica, tem 3 gols aí, um deles causados pelo goleiro americano, uma bobeira de goleiro que poucas vezes eu vi na vida, ainda mais em Copa do Mundo. É capaz que ele, não sei se ele vai conseguir reverter isso. Se não reverter, os Estados Unidos estão fora. Agora, do ponto de vista da reação política nos Estados Unidos, a suspensão do cartão vermelho, como foi?
Eu acho que, novamente, não há surpresa aqui por parte de nenhum dos lados, né? O que a gente vê é que os apoiadores do presidente Donald Trump acham isso muito bom e que tem que ser assim mesmo, e que, portanto, não foi merecida a expulsão do jogador americano, e o Donald Trump faz muito bem de reverter. Aqueles que são críticos do Donald Trump, de alguma forma, colocam isso que a gente discutiu na nossa conversa de hoje, como o Donald Trump subverte as regras, como isso acaba sendo ruim para os Estados Unidos, como torna algo que era apenas uma questão esportiva numa questão política, e, portanto, traz ainda uma torcida contra a torcida dos Estados Unidos, que é um pouco que o Trump tem feito mundo afora, né? A gente viu o que aconteceu quando ele apoia um candidato, outro candidato mundo afora, ele imediatamente consegue aumentar a popularidade do seu opositor. Aconteceu no Brasil com a questão das tarifas, por exemplo, né? Então, acho que a gente já tem aí um padrão já muito previsível nessa questão. A única novidade aqui é que agora esse padrão Donald Trump de agir chega ao futebol, que é algo que os Estados Unidos até pouco tempo atrás não davam muita bola. Pessoal, então, para encerrar, a gente adora também um bom meme. Separamos o que consideramos aqui nas nossas conversas, antes de ir para o ar, o melhor meme sobre o que aconteceu hoje no futebol. Confiram. Vai apitar a final da próxima Copa, possivelmente, se depender dele mesmo, né? E aí não vai ter... Dependendo, né? Se depender dele, não tem impedimento, enfim, vai mudar tudo. Esse aí é muito bom também. Esse também é ótimo. Esse é ótimo.